Shalom, queridos e queridas do Senhor. Gente, vamos para mais uma aula do nosso curso profético, amém? Hoje nós vamos falar sobre atos proféticos. Muita gente nos pergunta, né, sobre ato profético, se ato profético é bíblico, se realmente existe ato profético, né? E eu quero, através do Espírito Santo, né, nessa aula aqui, compartilhar e à luz da Bíblia também dizer que ato profético provém do Senhor, né? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos assim muitos atos proféticos que foram feitos através dos profetas, debaixo da ordem do Senhor, né? De muitos exércitos que tiveram vitória através de atos proféticos, né? Então, queremos através dessa aula e falar sobre os atos proféticos, né? Que atos proféticos, eles são reais. Eu quero falar com você sobre o ato profético à luz da Bíblia. Amém? Vamos lá. Em João 9, está falando aqui de um ato profético a qual o nosso Senhor Jesus realizou. De um homem, né? Vamos ler o texto. João 9 diz assim: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse assim? Para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E Jesus, tendo falado isso, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi e lavou-se e voltou vendo. Então, queridos, nós vemos que aqui nesse texto, nós vemos o Senhor Jesus praticar um ato profético, né? Quando ele se deparou com esse moço, com esse rapaz que era cego de nascença. Então, algumas pessoas, né, os discípulos estavam ali contestando a Jesus por que aquele rapaz nascera daquela forma, se ele tinha cometido algum pecado para que ficasse daquela maneira, ou se era pecado dos seus pais. E o Senhor Jesus falou que não, né? Mas sim para que a obra de Deus, né? E para que o nome do Senhor fosse glorificado através de tudo isso. Mas, amados, então aqui que eu quero falar com vocês, né? Mas nós vemos que o Senhor Jesus, o que ele fez? O Senhor Jesus, ele cuspiu ali naquela terra, diz a palavra, né? E ele fez ali uma mistura, uma meleca, né? Com um cuspe, com aquela terra, com aquele lodo, e passou aos olhos daquele cego e pediu para que ele viesse lavar no tanque de Siloé. E ali ele foi e lavou os olhos e recebeu a sua cura, né? E recebeu o seu milagre. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que até mesmo o Senhor Jesus praticou, né, um ato profético, né? Ele determinou, né, através deste ato, que aquele rapaz seria curado através desse ato profético. Então nós olhamos à luz da Bíblia, né, que o ato profético ele existe, né? Nós trabalhamos com a unção profética sobre as nossas vidas, o ministério profético, né, qual o Senhor nos deu, e muitas vezes o Senhor nos pede para nós fazermos atos proféticos, né, para nós levantarmos altares, para nós fazermos alguns atos proféticos com frutas, com semente da uva, que simboliza a prosperidade. Muitas coisas o Senhor pediu para nós fazermos e pede até hoje. Amém? Vamos lá. E nós vemos também que em Ezequiel, vamos lá comigo, em Ezequiel 5, né? Tá dizendo, o Senhor fala, olha só que interessante, Ezequiel 5, diz assim, o Senhor falando, né? O Senhor dando uma ordem para Ezequiel. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de peso e reparta o cabelo. Olha que coisa linda. O Senhor foi bem específico com o profeta Ezequiel. O Senhor deu a direção para ele, para como que ele iria fazer,
este ato profético. Olha que coisa linda. Depois tomei uma balança, o Senhor mandou ele até pesar e dividir o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo 1/3 do cabelo dentro da cidade. Pegue 1/3 e corte com uma espada ao redor de toda a cidade, e espalhe 1/3 ao vento, porque eu os perseguirei com uma espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas do cabelo e espalhe-nas nas dobras da sua roupa, e desta ainda pegue algumas e atire-as ao fogo, para que queime. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor. Esta é Jerusalém que pus no meio dos povos com nações ao seu redor. Contudo, a sua maldade se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso, diz o soberano. Então, queridos, o Senhor disse que ele estava contra este povo. E o Senhor pediu, para que Ezequiel viesse fazer, este ato profético sobre a cidade. E o Senhor deu para ele a direção desse ato profético, como ele deveria fazer, Eu me lembro, queridos, também, que, se eu não me engano, no ano de 2000 e eu não me engano, não estou bem ao certo, não sei se é 2016 ou 2017, no Yom Kippur, quando o Senhor, ele pediu também para que eu fizesse esse ato profético, Nós entramos no período do Yom Kippur e nós fizemos, os dias de jejum, os dias da reversão, e no último dia, e durante os dias da preparação para o Yom Kippur, eu estava ali orando a Deus, perguntando para o Senhor, o que eu iria oferecer para o Senhor no último dia, nas 24 horas de jejum, o que eu iria levar diante do altar do Senhor. E fiquei orando a Deus, pedindo para o Senhor, e ali o Senhor ficou em silêncio, e eu coloquei assim no meu coração: bom, se o Senhor não me falar, não me pedir, eu vou oferecer o meu celular, que era o que eu tinha de mais valor naquela época, naquele tempo. Falei, eu vou oferecer o meu celular, vou entregar o meu celular no altar como uma oferta de sacrifício ao Senhor, que é o que eu mais tinha de valor. Queridos, e o Senhor não me falou durante os dias de jejum, os dias que nós ficamos ali no propósito, O Senhor não ministrou ao meu coração. E no dia da reversão, no dia das 24 horas, de jejum, então eu fiquei ali com o Senhor, nós ficamos na igreja, lá dentro da igreja, em consagração, no jejum, e o Senhor não tinha falado nada ao meu coração. E para mim, queridos, e Deus, ele sempre nos surpreende, E para mim, eu falei: Senhor, então como o Senhor não falou, o Senhor não me deu uma direção, o Senhor não me pediu, eu vou então entregar o meu celular, ao Senhor no altar. Esse será o meu sacrifício. Meu celular já era um celular que eu tinha ganhado de alguém, mas era de oferta, mas era um celular de um valor, um iPhone, de um valor até legal. E eu falei: então vai ser o celular, é o que eu tenho hoje, Senhor, assim, de coisas materiais mais valiosa, E então no meu coração estava com essa convicção, queridos. Mas de repente o Senhor, o Espírito Santo, falou comigo. E o Senhor me pediu para que eu fosse. Nós tínhamos um altar, E lá em cima do altar ficavam as cadeiras, que nós colocávamos lá, como ato profético também, Nós colocamos esse lugar de honra lá para o Senhor, para dizer para o Senhor que quem reinava sobre aquela igreja era o Senhor, e quem reinava sobre nós era o Senhor, E então que aquela cadeira era o lugar de honra do Senhor. Então ninguém sentava naquela cadeira que ficava no altar, era o trono do Senhor, Também como um ato profético nós colocamos lá.
né? Então nós temos que entender, queridos, os atos proféticos, né? Nós temos que andar, movemos também no profético e fazemos sim os atos proféticos, né? Então nós colocamos essa cadeira lá. E aí o Senhor falou comigo, o Senhor disse para mim, vai no altar que eu quero falar com você. E eu fui ao altar e o Senhor me deu a direção certinha. Daí eu deitei, ele falou, deite atrás da cadeira. Eu deitei atrás da cadeira, eu obedeci às ordens do Senhor e fiquei ali em silêncio. E o Senhor falou comigo. E no instante que o Senhor me chamou para ir lá, né? E o Senhor perguntou para mim, o Senhor disse para mim, você perguntou para mim o que eu queria, né? O que era para você me oferecer, e você disse que tudo que eu te pedisse você me daria. E quando o Senhor falou assim comigo, queridos, eu fiquei até mesmo com medo nesse momento. Eu falei assim, eu temi, eu fiquei com medo do Senhor até pedir um dos meus filhos. Eu fiquei assim imaginando, né? Eu falei, Senhor, pela forma como Ele me chamou, a qual Ele falou, eu tremi, queridos, eu tremi diante de Deus. E ali o Senhor falou comigo dessa forma. E eu falei, sim, Senhor, eu falei para o Senhor que o que o Senhor me pedisse eu entregaria para o Senhor. E falei para o Senhor, reconheci a soberania, o poder dele, e falei, olha, eu reconheço que tudo que eu tenho não é meu, tudo é do Senhor, né? O Senhor é dono da minha vida, o Senhor é dono de tudo que eu tenho, tudo é através de ti, tudo foi o Senhor quem deu, né? Queridos, naquele momento, o Senhor falou comigo, eu quero o seu cabelo. Queridos, e eu comecei a chorar quando o Senhor falou isso comigo, porque fazia 14 anos que eu não cortava o cabelo, né? Eu consagrei meu cabelo para o Senhor e para honra e glória do Senhor, através de atos proféticos também, né? Eu cheguei a jogar o meu cabelo, o Senhor sempre falava que tinha unção, tinha virtude sobre os meus cabelos, e eu cheguei a jogar o meu cabelo em algumas pessoas, e elas, na hora da oração, e as pessoas foram curadas, né? Porque como ato profético também, né? Me lembro que uma certa feita tinha uma irmã que estava com câncer no seio, uma pastora amiga nossa, e no momento que nós fomos ministrar, eu coloquei as mãos sobre ela e ela caiu ali no poder, no chão. Ela caiu, ela não suportou o poder do Senhor que veio sobre ela. E naquele momento, quando eu me ajoelhei, o Senhor falou comigo, põe seu cabelo sobre ela. Eu coloquei o cabelo sobre o seio, ministrei a cura e ela foi curada, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Então foram 14 anos sem cortar o cabelo, né? Eu só tava para baixo, assim, do bumbum, né? Quem vê os meus vídeos, né? Me conhece há mais tempo, sabe, né? E nesse dia o Senhor me pediu o cabelo, né? E aí, queridos, eu comecei a chorar, porque para mim seria algo assim, porque o cabelo era algo que eu gostava muito, que eu amava muito, eu tinha um apego muito grande por aquele cabelo enorme, né? Cuidava, zelava daquele cabelo. E no momento que o Senhor pediu, eu falei, amém, Senhor, eu entrego a Ti. E nesse momento o Senhor também falou comigo. E o Senhor falou os propósitos que Ele queria, né? Por que Ele estava pedindo? E o Senhor pediu que um dos propósitos era para eu entregar para a apóstola Margarete, que era uma das nossas discípulas que estava com câncer. E o Senhor falou que era pela cura dela também, um ato profético que estaria fazendo ali pela cura dela, um sacrifício também pela cura dela, né? E também o Senhor falou pelo avivamento na nação brasileira, né? E ali, quando o Senhor falou do avivamento, o Senhor falou da cura, o Senhor foi ministrando, né, ao meu coração. E eu falei, amém, Senhor, eu entendi. E eu estava com a Bíblia, que quando eu subi pro altar, eu levei a Bíblia juntamente comigo. E amados, e quando foi muito forte essa experiência, eu falei, amém, Senhor, eu conheço a Tua voz, eu vou fazer. Mas, Senhor, se possível, se o Senhor puder, por favor, fala comigo também, confirma na Tua palavra, falei para o Senhor, o que verdadeiramente o Senhor quer de mim. Amados, e por incrível que pareça, para honra e glória do Senhor, né? Aí, não, eu abri a Bíblia, eu abri a palavra do Senhor e saiu aqui em Ezequiel 5, quando o Senhor pede para Ezequiel passar, né, a navalha sobre o seu cabelo, né, olha só, e pedindo sobre a barba, né, sobre a cabeça, né, pedindo para que ele viesse tirar tudo e fazer esse ato profético, né, sobre a cidade. E ali eu desci com a Bíblia, né, e fui lá falar com meu esposo, falar com o apóstolo. E quando eu cheguei lá, chorando, né, eu falei para ele, falei, olha, o Senhor pediu para mim o meu cabelo. E ele falou assim, você tem certeza
E ele também começou a chorar, porque ele sabia, né, do propósito do cabelo, ele sabia o apego que eu tinha no cabelo, né? E toda a vida onde eu ia, o Senhor usava os profetas para dizer, não mexa no cabelo, né? E de repente o Senhor falava sempre comigo. Eu ia às vezes no salão cortar o cabelo e algumas mulheres queriam, ai, pastora, vamos diminuir esse cabelo, vamos cortar um pouco, né? A senhora é tão nova que esse cabelão às vezes envelhece. Coisa de mulher, coisa de estética, né? Coisa de cabeleireira. Daí eu sempre falava, não posso, é um propósito que eu tenho com Deus, né? E aí sempre o Senhor levantava os profetas aonde eu estava para dizer isso para mim também. Deus diz para você não mexer no cabelo, não corte o cabelo. E o Senhor sempre falava comigo. Tanto é que o Senhor me levava em dimensões no espírito a guerrear, a batalhar, e sempre o cabelo estava envolvido, queridos, na hora da batalha. Eu sempre via meu cabelo, não via da cor preta, que é a cor natural dele, essa cor escura, eu via sempre como um verde, fluorescente, né, com óleo, né? Era virtude, era unção, né? O poder de Deus estava ali também sobre os meus cabelos, né? E às vezes enrolava nos demônios ali, né? E a gente vencia aquelas batalhas. E ali, e o Senhor sempre falando do cabelo. E de repente o Senhor pede cabelo e pede para que eu viesse fazer esse ato profético. E eu fiz, queridos, né? Debaixo da ordem do Senhor. Eu fiz, eu cortei ali diante de todo mundo, até tá, né, acho que no YouTube esse vídeo, entreguei o cabelo, né, e bem na hora, queridos, que eu cortei o cabelo, bem na hora que nós fizemos o ato profético, o céu de Maringá estava limpo, né, e nós estávamos ali adorando o Senhor, queridos, o Senhor respondeu com um trovão enorme, no vídeo aparece, e aí o Senhor diz também que ele confirmaria com a chuva, né? E o Senhor trouxe a chuva também como um ato profético para selar aquele momento, né? E a chuva veio, de repente o céu se fechou, o trovão veio, apenas como se fosse assim, duas nuvens bem escuras, o céu todo limpo, e aquelas duas nuvens escuras se formaram e elas se chocaram uma com a outra, né? E houve aquele trovão e começou a chover ali sobre a igreja, somente sobre aquela região ali onde nós estávamos. E foi lindo e glorioso demais o que o Senhor fez. E ali nós vimos o Senhor selando também com a chuva, né? E vocês lembram também quando o profeta Elias profetizou que não houvesse chuva sobre a terra, né? E o Senhor respondeu. E depois o Senhor, Elias profetizou para que voltasse a chover, né? Então Elias mandava quem? Geazi lá ver, como um ato profético. Geazi ia lá, né? E o que ele via? Ele disse que via uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele ia lá, olhava, né? E voltava novamente falando enquanto Eliseu ia profetizando e orando, né, queridos? E ele pedia para que o moço fosse lá ver, né? E ele via o quê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Viu uma nuvem pequena. E essa nuvem se tornou enorme e trouxe o quê? Chuva também como um ato profético para selar, né? Para trazer as bênçãos sobre aquela terra. Amém? Então, os atos proféticos, eles são reais, eles são verdadeiros e eles estão dentro da Bíblia. Quer ver? Nós vemos também, tem alguns textos aqui na Bíblia, em Gênesis 3, Adão e Eva se cobrem de folha de figueira. Depois Deus os veste com pele de carneiro. Este carneiro foi morto. Sangue foi derramado, e ao derramar o sangue foi um ato profético da redenção através do sangue. Olha que coisa linda. Desde lá de Gênesis já tinha um ato profético, né? Desde o início já tem aqui um ato profético, né? Falando aqui do sangue do cordeiro, né? Simbolizando, trocou as vestes dele, né? Olha que coisa mais linda. E aqui ao derramar o sangue foi um ato profético que já estava falando da redenção através do sangue do cordeiro. Aqui já era um ato profético. Aqui já estava sendo o quê? Já estava se anunciando a vinda. Quem é o cordeiro? O nosso Senhor Jesus. Quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário para redenção e salvação por nós? O Senhor Jesus. Então nós vemos que desde o começo, desde Gênesis, né?
Ali já foi feito o ato profético, a anunciação do nosso Senhor Jesus através desse sangue que foi derramado, né, deste cordeiro. Então ali já foi um ato profético da redenção através do sangue. Amém? Nós vemos também em Hebreus 9:22, este foi o primeiro ato profético executado e realizado pelo próprio Deus. Deus manda marcar o sangue nos umbrais das portas. Olha só, tudo isso é ato profético. Já estava falando do sangue, já estava falando de Jesus, já estava falando da redenção. Amém? Olha que coisa linda, queridos. Então, já desde Gênesis, né, desde o Antigo Testamento. Amém? Nós vemos também em Êxodo 12:7, Jacó usa varas simbólicas. Lá em Êxodo está falando, Jacó usa varas simbólicas devidamente adornadas para a procriação próspera do seu gado. Olha só, foi um ato profético também que Jacó fez, né? Então nós vemos também, olha aqui, nós vemos também aqui quando o profeta ali pede, né, em 2 Reis 4, quando o profeta Eliseu, quando ele pede as vasilhas para aquela mulher, né? Ele profetiza e ele diz para ela trazer as vasilhas. Quando ele diz para ela trazer as vasilhas, ele está o quê? Ele também está proporcionando um ato profético, ele está citando um ato profético, ele está fazendo um ato profético, pedindo para que a mulher fosse buscar, né, as vasilhas em todos os lugares, né, que era para trazer, pedir para as vizinhanças e trazer, né, e ali ele orou, ele profetizou e o azeite multiplicou, né, enquanto tinha as vasilhas ali, o azeite foi jorrando e encheu todas as vasilhas, querido. Então foi o quê? Um ato profético também. E muita gente ainda diz que não existe ato profético, não crê em ato profético, mas a igreja do Senhor tem que se mover através dos atos proféticos, porque ato profético, gente, é Bíblia, tá aqui na luz da Bíblia. Nós vemos que desde o começo, desde Gênesis, está falando, tá claro, né? Desde a de Gênesis, quando Adão e Eva, eles se cobriam do quê? Eles se cobriam das folhagens da figueira, das folhas da figueira. Mas quando, né, eles se vestem com a pele, mas depois que eles fazem o que não era para fazer, que eles se descobrem, então eles se descobrem com o quê? Com a pele do cordeiro. E este cordeiro foi morto e o sangue foi derramado. Então foi um ato profético. Já lá no começo, já estava sendo anunciado, né, o Senhor Jesus, o Rei da Glória, que ele viria e que ele derramaria o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, né, para que nós fôssemos salvos. Amém? Olha que coisa mais linda. Então, o ato profético, ele é bíblico. Vamos lá, tem mais outros textos aqui. Gideão também coloca novelos de lã, pedindo a Deus confirmação para as suas ações. Amém? E Juízes 6. Gideão, quando ele vai lá, né, e ele faz prova com Deus, ele também faz um ato profético quando ele coloca lá, né, a lãzinha pedindo para que ficasse seco em volta, depois fosse ao contrário, né, esse mistério todo. Então, ele fez o quê? Um ato profético, né? Ele colocou a lãzinha lá pedindo a Deus a confirmação das suas ações, e Deus respondeu a Gideão. Eliseu usa também um pedaço, olha só, Eliseu também usa um pedaço de pau para fazer flutuar o machado perdido lá no livro dos Reis. Está dizendo o quê? Lembra quando os profetas vão lá cortar a madeira para fazer a casa, né? Para aumentar a tenda dos profetas. E aí os profetas vão lá, os discípulos de Eliseu, e o machado cai na água, né? E aí Eliseu vem lá com um pedaço de pau, também como ato profético, né? E ele ora, ele profetiza e o machado vem da água, pá, e se encaixa ali. Olha que coisa mais linda, gente. Então ali também Eliseu estava praticando um ato profético quando ele fez o machado flutuar. Amém? Isaías manda o rei Acás colocar emplaços de pasta de figo sobre suas chagas para curá-lo. Olha que coisa linda aqui também. Aqui quando Isaías, o profeta Isaías, pede para o rei fazer o emplaço de figos, né? De figos, frutas, não é fígado. Figos sobre as suas chagas para curar. Amém? Lá em 2 Reis
27. Amém? E aí, o que acontece? É um ato profético, gente. Pega aquela folha, né? Não tem nada naquela folha, não tem cura naquela folha. Mas é o quê? É um ato profético, né? Então coloque, faz um impasse sobre a sua chaga, sobre a ferida, sobre o seu estômago e coloca aí. Olha que coisa linda, né? Gente, olha só, quando fala também lá dos lenços de Paulo, os lenços de Paulo não curava, mas Paulo, creio eu, carregava uma unção de alto nível, então ele soprava ou apertava aqueles lenços, fazia um ato profético sobre aqueles lenços e ali ele, vamos dizer que ele intencionava, né, algo sobre aquele lenço. E quando as pessoas tocavam naquele lenço, elas eram curadas, né? Por quê? Porque é um ato profético também. Amém, amados? Nós vemos também o texto qual eu li aqui em João, quando o Senhor Jesus vai lá, cospe na terra, né? E faz aquele empraço também, cria aquela gosma, né? E passa nos olhos do cego, né? E diz, vai lavar no tanque de Siloé. E ali o cego de nascença começa o quê? A ver, né? Aquele que fala a Bíblia que ele era cego de nascença. E ele começa a ver, começa a enxergar através deste ato profético. Olha que coisa mais linda, né? Vamos lá, tem mais outro texto aqui. O próprio batismo é um ato profético. No momento em que mergulhamos na água para arrependimento, nós estamos fazendo o quê? Um ato profético, né? Nós estamos declarando ali, né, que o Senhor Jesus é o Rei da Glória, nós estamos ali nos rendendo ao Senhor, nós estamos, de uma certa maneira, abrindo mão, né, da nossa vida passada e querendo nascer, ser uma nova criatura no Senhor Jesus. Então o ato profético, então o batismo também é um ato profético, né? Sepultando o velho homem, né? E nascendo novo, né? E você começando a quê? A ter uma vida no Espírito. Então é glorioso demais, querido. Amém? Então assim, o batismo, né? Ele é o quê? Um ato profético, né? Na água para arrependimento. Então alguém coloca as mãos sobre nós nos mergulhamos ali, né, em posição de mãos, e ali nós recebemos uma nova vida em Cristo, né? Porque quando você vai mergulhar, quando você vai se batizar, as pessoas estão ali, tem muitos testemunhos vendo aquele ato profético, né? Olha que coisa gloriosa, né? Marcado, né? Fica marcado. Vamos lá, pisar com as plantas dos pés para conquistar território, né? Olha só, queridos. Também bandeiras que demarcam território conquistados, que está em Isaías também. Tem muita coisa aqui. Apóstolo. O toque de chofar para derrubar os principados também é um ato profético. Uma ideia, continua na próxima, que já está no finzinho. Amém. Vou continuar na próxima aula, queridos, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos encerrar essa e eu já vou continuar na próxima aula aqui com vocês. Vamos lá.